A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias, das lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí dando prosseguimento aos estudos desse quarto trimestre, onde estamos estudando o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E chegamos, meus amados irmãos, aos estudos nesta semana da lição de número 7, que tem como título A Responsabilidade é Individual. Sabemos que vivemos em um tempo em que as responsabilidades individuais são solapadas pelas realidades contextuais, né? Há quem defenda aí que o criminoso não pague pelos seus crimes por causa de sua circunstância econômica. A palavra de Deus mostra, né, que ricos e pobres, que homens e mulheres, enfim, o ser humano, de modo geral, precisa se arrepender dos seus próprios pecados. A salvação é individual. Você já deve ter ouvido aí essa expressão, né? É muito comum em nossas igrejas. Mas o que está por trás dessa expressão, queridos, é a perspectiva de responsabilidade individual diante de Deus. A palavra de Deus mostra exatamente essa perspectiva. O pecado é um ato individual e não há nada que o justifique diante de Deus. Então a única saída para o ser humano pecador, queridos, é arrepender-se de seus pecados e crer no Evangelho do Senhor Jesus. Então eu te convido, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 7 de novembro de 2022, tem como título: Na lei de Moisés, cada um vive e morre pelos seus próprios atos. O texto bíblico se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, que diz assim: Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Queridos, em muitos países do Antigo Oriente, em vez ali do indivíduo, era a família a unidade da sociedade. De forma ali que se um membro cometesse um crime, a família inteira era punida. A repetida ênfase na responsabilidade pessoal no Antigo Testamento sugere então que Israel estava em perigo de cair aí presa desta concepção. Daí então a razão desta lei aqui, colocada por Moisés. Essa lei também não era de modo algum superrogativa, porque devido ao crime de um homem, toda a sua raça era severamente tratada. Não é sem motivo, portanto, que Deus intervém para a proteção dos inocentes e não permite que a punição viaje além do local onde o crime existe. O profeta Ezequiel, havia repetidamente enfatizado a certeza dos juízos vindouros, esperando ali levar o povo ao arrependimento. Mas esse propósito salutar foi frustrado pela maneira como esses juízos foram interpretados. As pessoas, queridos, se consideravam filhos inocentes, que sofriam pela iniquidade dos pais, e que, consequentemente, o arrependimento era desnecessário e inútil. Não estavam inclinadas a reconhecer a culpa pessoal ou a responsabilidade individual. Deus determinou que os pais não morrerão pelos pecados dos filhos e nem os filhos pelos pecados dos pais. Deus então está dizendo simplesmente que se um homem pratica a iniquidade, mas o seu filho não, somente ele, o pai morrerá, o filho não. E se o filho pratica a iniquidade, mas o pai não, somente o filho morrerá, e não o pai. Então, queridos, cada um deve morrer pelo seu próprio pecado. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.